Para que serve o nosso corpo? Os nossos desejos têm nos levado a uma constante escravidão? Os nossos prazeres têm nos escravizado a viver uma vida apenas no superficial, no raso, sem profundidade? É sobre isso que nós iremos falar hoje. E a nossa meditação está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei que nenhuma delas me escravize. E aqui essa primeira carta que o apóstolo Paulo escreve ao povo de Corinto, ele faz uma exortação àquele povo ao observar a vida e o que estava sendo pregado naquela comunidade. Quando ele olha para a imoralidade sexual, para os prazeres momentâneos, para as relações ilícitas, o apóstolo Paulo faz uma advertência àquele povo para não olhar o nosso corpo e o nosso externo apenas como uma embalagem, como uma capa. A não olhar o nosso corpo apenas para os deleites e prazeres momentâneos que a nossa carne estabelece. E aqui o apóstolo Paulo questiona o povo como eles compreendiam que nós somos e quem nós somos. E aqui, quando nós associamos para que serve o nosso corpo, nós podemos associar que é para comer, para matar a sede, para descansar, para se saciar. Muitos também podem fazer a alusão que o nosso corpo serve para trabalhar. Também podemos associar que o nosso corpo é frágil, que ele enfraquece, que ele pode ser machucado, que ele pode ser ferido. Muitos associam o corpo e a imagem externa aos prazeres, e quando nós associamos o nosso corpo ao prazer, nós já associamos a nossa mente revista, outdoor, propagandas que constantemente ecoam em nossa sociedade como um padrão pré-estabelecido de beleza e de satisfação. Quando olhamos aos outdoors e vemos aqueles corpos esculturais, quando olhamos para revistas e lemos os padrões de beleza estabelecidos pela sociedade, quantas mulheres e homens estão sendo levados a um processo de depressão por não estar se enquadrando ao padrão de beleza que a sociedade estabelece. Ao olhar apenas para o externo, para a embalagem, o corpo é visto apenas como uma mercadoria que é usada e pode ser descartada. Quantos relacionamentos hoje é apenas para saciar os seus prazeres e desejos e no bel tempo, e quando aquele prazer acaba, quando aquela satisfação já não é mais o que você tanto ansiava, você apenas descarta. As pessoas hoje vivem no padrão que nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E aqui o apóstolo Paulo fala e exorta ao povo de Corintos, e essa mensagem serve para nós hoje como uma exortação de que tudo é lícito, ou seja, eu sou livre para fazer o que eu quero, mas nem tudo me convém. E quando ele exorta que todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei que nenhuma delas me escravize, ele associa que essa falsa liberdade de apenas satisfazer os meus desejos corporais me leva a uma escravidão, me leva a me sentir inferior, me leva a fazer comparações que não associa ao que Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós somos imagem e semelhança e feitura do Senhor, que nós somos homens e mulheres chamados para exalar o bom perfume de Cristo, para não ser apenas uma capa, mas o conteúdo que eu estou apresentando, o que eu estou guardando aqui internamente é o que precisa prevalecer na minha vida, no meu falar, no meu comportamento. Não é a minha capa, não é a embalagem, não é um corpo padrão que estabelece a minha liberdade, a minha alegria e o meu desfrute, mas é a presença do Senhor na nossa vida, a entendermos que o nosso corpo não é apenas para satisfazer os desejos e prazeres da nossa carne, mas que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. E devemos estabelecer não o padrão de beleza, mas o padrão que nós devemos estabelecer é o padrão de Cristo, onde nós buscamos associar e viver segundo o que a palavra de Deus diz que nós somos, segundo
buscar a imagem e semelhança de Cristo, buscar viver os padrões que Cristo veio estabelecer e entender que o alto preço que foi pago na cruz para a minha liberdade, para a sua liberdade, é para que desfrutemos de uma liberdade que não está associada a um padrão de beleza, não está associada aos prazeres carnais, mas está associada a uma liberdade que não traz escravização, que não traz comparação, que não traz inferioridade, mas que traz a compreensão de que somos amados e como templo do Espírito Santo, tudo que nós devemos fazer ou venhamos a fazer precisa glorificar o santo nome do Senhor, precisa exaltar a obra perfeita que Deus fez. E o quanto Ele ama usar a minha e a sua vida para exaltar o seu santo nome, para dizer que somos sim imagens e semelhança do Senhor e que nosso corpo é para o deleite do Espírito Santo, é para que seja exaltado o nome do Senhor através da nossa vida e para que ao invés de olharmos nosso corpo apenas como uma embalagem, como um padrão de beleza, nós olharmos que o nosso conteúdo é maior e prevalece na vida daqueles que buscam viver não de acordo com o padrão que a sociedade estabelece, não de acordo com os prazeres e a sensualidade que o corpo transmite, mas com a luz do Espírito Santo. E como sal e luz dessa terra, nós precisamos exalar esse bom perfume de Cristo na vida de outras pessoas. Que as pessoas não vejam apenas capa, mas elas vejam conteúdo. Que o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso proceder declare que nós somos imagem e semelhança do Senhor. E que fomos chamados para a liberdade em Cristo. E a liberdade em Cristo não é deixar ser guiado pelos nossos prazeres momentâneos, mas é ser guiado pela palavra que traz vida e vida em abundância, pelas verdades que a palavra nos anuncia e para que possamos também viver uma extensão do céu aqui na terra. E ao invés de olhar para a capa, porque essa aqui é apenas a beleza externa e a vã formosura, elas são passageiras, mas aqueles que temem ao Senhor, esses terão a glória da vida eterna. Que o nosso temor e o nosso prazer no Senhor possa estabelecer as minhas escolhas, os meus desejos, e que as nossas vontades não sejam estabelecidas pelos padrões que a sociedade estabelece, mas pelos padrões divinos. E que nós possamos experimentar essa alegria que não vem das circunstâncias, que não vem do que eu tenho ou deixo de ter, mas vem da presença do Senhor na nossa vida. Que nós possamos transbordar o que o Evangelho diz que nós somos, filhos e filhos amados, e que nós possamos entender que o nosso valor não está na nossa aparência física, mas nosso valor está por sermos filhos amados do Pai e por termos nosso valor e a nossa semelhança em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar e que neste dia você possa ter a certeza que você é um projeto lindo do Senhor e que o seu corpo é templo do Espírito Santo.